A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Mais uma vez juntos, vamos estudar e aprender sobre o Evangelho de Jesus. E eu, particularmente, Pedrosa, quero dedicar nosso programa de hoje a você, pelo seu aniversário nesta última quarta, dia 25 de março, pedindo a Jesus que te abençoe, que te ilumine, que te proteja e te agradecendo pela oportunidade de estudar e aprender junto aí no nosso programa O Espiritismo está no ar. Então, que Jesus te abençoe e que todos tenham uma boa noite. Muito obrigado, meu irmão Adilson. Também agradeço a todos pelas felicitações recebidas no dia de ontem. Fico sempre grato, né? Com as mensagens de autoestima, de parabéns também pelo nosso programa, pelo nosso trabalho. A gente fica muito feliz com isso. E que Deus continue nos abençoando para que possamos estar à frente desse trabalho por mais anos, né? Muita paz a todos. Meus irmãos, vamos falar na erraticidade. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A morte no lar. A despedida de um ente querido quase sempre procede da misericórdia do Senhor, no sentido de evitar sofrimentos maiores para aquele que parte, tanto quanto para aqueles que ficam. Diante de qualquer obstáculo, reflete no bem, porque no curso de todas as circunstâncias, por trás dos contratempos da vida, a bondade de Deus jaz oculta. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando na erraticidade. Os falsos profetas se encontram por toda parte. Mesmo entre os desencarnados, eles estão vivos e continuam nas suas tentativas de enganar os que se ajustam à falsidade. Quase sempre são contrários aos ensinamentos do Cristo. No entanto, as mentiras têm vida curta. Com pouco tempo, elas se desfazem, cedendo lugar à verdade que se impõe por si mesma. A verdade é a virtude qualificada pela sua natureza de luz num combate às trevas. Quem não deseja envolver-se com os falsos profetas, que aprimore sua razão em Cristo, praticando a oração com fé, trabalhe na caridade bem conduzida e ame todas as criaturas sem exigências. Desta maneira ficará livre das nefastas investidas da falsidade, passará a viver no ambiente da verdade, que o tornará livre dos que sentem bem em mentir. Portanto, devemos praticar o bem, a caridade, estar comungando com os ensinamentos de Jesus para não sermos enganados por falsos cristos, falsos profetas, como ele mesmo, o mestre, já tinha nos advertido. E lá na erradicidade, ou seja, no mundo espiritual, como na terra,
existem os falsos profetas, e nestes tempos novos em que a doutrina espírita faz reviver o cristianismo, muitos deles usam a mediunidade para transmitir aos homens as inverdades que estão envolvidas no seu entendimento. Ora, tomemos cuidado também, não é pelo fato da pessoa se dizer médium que ele é um médium espírita ou que ele tem ali nas suas mensagens verdades absolutas. Eu preciso passar pelo crivo da razão, da lógica, do bom senso para aceitar, como falou Kardec. Para tanto, faz-se necessário que o medianeiro tenha conhecimento da verdade, tendo como projeção a caridade, para se salvar das investidas dos falsos conceitos, mas que orem por eles, perdoando seus avanços, por vezes inconscientes. Em muitos casos, as pessoas não fazem por mal, e sim por desconhecimento da verdade. Devido à situação inferior da Terra, não existem médiuns perfeitos. Os melhores que existem são médiuns bons, que representam uma alegria quando os encontramos para a transmissão da mensagem, e a eles pedimos sempre que não esqueçam a caridade, que não esqueçam o perdão e que não esqueçam, acima de tudo, o amor. Nessas linhas de proteção estarão livres dos assédios inferiores a que as trevas estão capazes de induzi-los. Muitos também são subjugados, então temos que tomar cuidado com isso. E outra coisa, a mediunidade é uma prática gratuita, como tudo no Evangelho é gratuito. Se for algo que se paga, tome cuidado, muito cuidado. Pode ser algo falso, a pessoa também comprometida com a mediunidade está ali, de alguma maneira, se comprometendo com as leis divinas. Nessas linhas de proteção estarão livres dos assédios inferiores e que as trevas são capazes de induzi-lo quando você então busca uma conduta moral dentro do cristianismo. À vista disso, é que nos induzimos o quanto podemos o Evangelho do Cristo em nossos escritos, em nossa vida, para que os médiuns não se esqueçam de Jesus e dos seus conceitos, a fim de despertar a luz da intimidade. Portanto, meus irmãos, trabalhamos em benefício dos falsos, para que no amanhã sejam eles verdadeiros, porque sendo filhos de Deus, não podem estacionar nos enganos. A mentira desinquieta o próprio mentiroso e o tempo faz com que a maturidade os leve às coisas sérias. A verdade nunca fica contaminada com a falsidade. A presença do Mestre Jesus nos nossos sentimentos é como que uma limpeza que a luz faz na nossa vida, nos tornando livres das trevas. Não pense que em se desencarnando se fique liberto das trevas. O Espírito continua fazendo o que fazia na carne, até conhecer a verdade, libertando-se pelo Cristo, presente em sua intimidade pela sua transformação interna, pelos processos do amor e da caridade, decorrente do fardo das inferioridades enquanto encarnados. Pois retornaremos ao mundo espiritual, se sentirão aliviados com novas atitudes para a nova vida, alistando-se na grande falange de Jesus, com seus discípulos respirando os elementos dos planos de luz e de amor puro, e os valores do coração serão despertados para a iluminação própria e enorme de Deus. Pense em que, se desencarnando, se fique liberto das trevas. O Espírito continua fazendo o que fazia na carne. Isso é bom que se explique, porque as pessoas acham que a pessoa, ao desencarnar, muitos falam ao morrer, se tornam santos, né? Negativo, ele continua com os mesmos defeitos que tinham antes. Se era um viciado, continua viciado. Se é um ludibriador da boa-fé, continuará fazendo isso no mundo espiritual, até que ele se desperte. Então, até ele conhecer a verdade, libertando-se pelo Cristo, presente em sua intimidade e pela sua transformação interna, pelos processos do amor e da caridade. Deus carrega o fardo das inferioridades enquanto encarnados, pois ao retornarem ao mundo espiritual se sentirão aliviados com novas atitudes para a nova vida, alistando-se na grande falange de Jesus como seus discípulos, respirando os elementos dos planos de luz e de amor puro, e os valores do coração serão despertados para a iluminação própria em nome de Deus. Então, meus queridos, falsos cristos, falsos profetas estão em todos os lugares, inclusive no mundo espiritual. Os que buscam a doutrina espírita devem ter o cuidado nas escolhas da fonte em que vão sorver os primeiros golpes de água para o seu entendimento. E a codificação do Espiritismo, que veio por intermédio de Allan Kardec, é a que aconselhamos. Sem essa base, dificilmente
entenderão que o cristianismo redivivo como sendo o consolador e instrutor, de modo que a verdade possa orientá-lo na vida, né? Se você não começar pela codificação, poderá fazer muitas curvas para conhecer a verdade, o que poderá custar-lhe muitos desencantos. Então nós aconselhamos a todos aqueles que busquem conhecimento da doutrina espírita, começa pelo começo de fato. Estudem o livro dos Espíritos, ou seja, ali você vai ter uma ideia filosófica de o que é Deus, o que estamos fazendo aqui na Terra, as diferenças sociais, culturais, de etnias, enfim, entender o porquê da reencarnação. Então você tem lá, é uma espinha dorsal, melhor dizendo, né, da doutrina espírita. Estudem a codificação kardeciana, o que poderá custar-lhe muito desencanto. Porém, se nasceu no Brasil, encontrará a verdade mais facilmente por estar ela espalhada por todos os quadrantes da nação brasileira, levando ao entendimento e despertando os dons espirituais das criaturas para a paz das consciências e alegrias dos corações. Portanto, o Brasil é a maior nação espírita do planeta. Todavia, não podemos deixar de falar que os enganadores se encontram por todos os lados, embora sejam os mais fáceis de se encontrar. Eles trazem consigo muitos meios de serem reconhecidos, pois usam da mediunidade para extorquirem dinheiro dos pobres sofredores, e quanto mais recebem, mais atenção dispensam para os que pagam. É necessário cuidado com esses comerciantes das coisas dos céus. Nota-se também, nesses falsos profetas da atualidade, o avanço do orgulho e do crescimento da vaidade, além do egoísmo. E nesses caminhos, conhecer-se-ão os sinais dos falsos médiuns, que estão ligados às trevas, querendo ser mestres, sem estarem na qualidade de alunos. São os enganadores, invadindo o ambiente dos de boa vontade para ganhar simpatia e levar o ouro, sem esforço próprio. Aos que estão se iniciando no Espiritismo, nós concitamos a buscarem as obras de Allan Kardec, fonte de pura orientação, não seguindo homens, mas procurando Jesus, porque ele é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. E ele mesmo falou na sua plenitude: ninguém vai ao Pai senão por mim. Na verdade, o rebanho que o Pai lhe entregou somente irá ao Senhor passando por ele, o pastor inconfundível que se encontra junto ao seu rebanho, orientando para a paz interna e a forma de vida mais sublimada para o alcance da felicidade. Na atualidade, reconhecemos que os falsos profetas mais perigosos se encontram dentro de cada criatura. Os exteriores são reflexos dos interiores, que são o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, a violência, a mentira, a discórdia e a ingratidão. Fortifique a sua fé nos caminhos da benevolência, no afã de granjear valores da amizade e livrar-se dos enganadores, que no fundo enganam a si mesmos. Cuide de si mesmo no que tange à sua evolução, porque se for enganado, estará em sintonia com os enganadores. Esta é a lei de justiça. Trabalhemos por dentro, buscando a verdade, que as portas se abrirão e seremos iluminados por ela. Quem anda com o Cristo no coração somente encontra coisas semelhantes, tanto no plano espiritual como no ambiente da terra. O tempo é o selecionador para a felicidade, e esse mesmo tempo é que nos ajuda a conquistar a tranquilidade de consciência e a paz de coração. Não pode existir mediunidade sem oração, que ativa o campo magnético para a livre passagem do diálogo com os espíritos. A oração é, pois, uma força de Deus que pode ser gerada na intimidade do homem pelos exercícios da caridade, aquela filha do amor. É preciso saber que a mediunidade nada tem a ver com a moral para seu exercício de comunicação com os homens. É bom compreender que a moral marca o rumo sublimado do intercâmbio. Assim, o médium de alta conduta se faz instrumento de espíritos superiores, e para se ter facilidade de intercâmbio com os espíritos, necessário se faz que se tenha a simpatia dos bons espíritos.
A doutrina espírita estimula os médiuns nas mudanças dos seus comportamentos, procurando mostrar o Evangelho como ponto alto de exemplos que devem ser seguidos para ouvir altos conselhos dos planos superiores, porque nem os medianeiros, que às vezes desconhecem a moral cristã, têm facilidades nas suas comunicações, porque a moral determina a qualidade dos intercâmbios. O Espiritismo tem uma missão, a de estimular a vida reta para os médiuns espíritas, para que esses tenham comunicações de mensageiros de luz, que enviam mensagens para a educação e a instrução das criaturas, e para tanto devem saber orar, buscando com a prece a assistência dos benfeitores da vida maior, pela afinidade da moral sadia, na pureza dos sentimentos. Os bons médiuns devem conservar essa conduta e crescer nesse ambiente, porque está na tarefa deles divulgar a doutrina espírita como o consolador e instrutor da humanidade. São eles os novos discípulos de Jesus para a difusão das verdades, que são as leis naturais, capazes de estimular o amor para as criaturas e que todos bebam a água pura da vida imortal. Procure o treinamento com a oração e com ela sentirá a presença do céu no centro da própria vida para iniciar o autoaprimoramento, acendendo luzes nos valores que por vezes dormem. Ore e vigie constantemente, apurando todos os seus raciocínios, escolhendo os caminhos a seguir e purificando os pensamentos na sua fonte geradora, para que a caridade seja ativa no seu mundo interno. A mediunidade é instrumento que pode engrandecer a alma, mas pode envolvê-la nas trevas, conforme o seu uso. Para tanto, enviou Deus, sob os cuidados de Jesus, Allan Kardec, codificando as instruções dos Espíritos puros, para a segurança da mediunidade como um instrumento da luz, fazendo reviver o cristianismo na face da terra. A prova de que Jesus não desampara o seu rebanho é o envio do Consolador prometido, que o apóstolo João assinala no seu Evangelho, que é a doutrina espírita, muito bem entendida e codificada por Allan Kardec. Se a ela você se apegar, estudando-a todos os dias e colocando em evidência, de modo a com eles conviver, seus altos conceitos, como sendo seus deveres, que edificam e salvam, será agraciado. Se você for médium, não se esqueça de orar, identificando o valor da oração, educando o seu sentimento, objetivando envolver-se cada vez mais na moral cristã, que é a que dá rumo aos dons, comunicando-se com espíritos superiores, porque esse é o desejo dos mesmos. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamando Jesus, e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? João capítulo 18, versículo 33. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João capítulo 18, versículo 36. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. João capítulo 18, versículo 37. Perguntou-lhe Pilatos: qual é a verdade? João capítulo 18, versículo 38. Se Jesus disse que veio dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, perguntamos: o que será a verdade? Ora, a verdade é exatamente o que ele afirmou: meu reino não é deste mundo. Mais uma vez perguntamos: o que ele quis dizer com isso? Do ponto de vista material, Jesus está falando com a mais alta autoridade política do local e que, por isso, se assim o quisesse, tinha o poder de libertá-lo. Acontece, porém, que a autoridade de Pilatos, como qualquer outra autoridade ou título terreno, é temporal, isto é, poderá ser tirada a qualquer momento, até mesmo antes da morte, como de fato aconteceu com Pilatos. Ao dizer que meu reino não é deste mundo, Jesus estava simplesmente afirmando que seu reino é o reino do Espírito e não da matéria. Ora, como o próprio Cristo demonstrou na ressurreição, após a morte do corpo físico,
vivo, apenas o espírito continua vivo, porém destituído de qualquer título terreno. E bem o sabemos, somente as aquisições morais continuarão conosco na vida futura, isto é, no reino das coisas espirituais, pois todas as conquistas do espírito são eternas e, portanto, nunca poderão ser de nós retiradas. Quando Jesus afirmou a Pilatos: "Tu dizes que sou o rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade", ele estava falando a mais absoluta verdade, e esta verdade é a posição espiritual de cada um de nós. Imaginemos, por isso, qual será a posição espiritual de Pilatos ou de qualquer outra autoridade máxima terrena, que pode até decidir sobre a vida ou morte de uma pessoa em relação à autoridade espiritual de Jesus, que era pobre e não possuía qualquer status social, por ter sido um simples carpinteiro. Kardec situa muito bem a posição espiritual de Jesus ao afirmar: mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 4. A verdade é, portanto, sem dúvida alguma, a vida espiritual e eterna, que não está sujeita a qualquer autoridade terrena, seja ela qual for, que Deus nos ponha à mão para ser usada com justiça, bondade, respeito, benevolência, e não para o abuso e desrespeito às suas leis, que nos levará inevitavelmente a quedas espirituais de consequências desastrosas que poderão nos acompanhar em várias reencarnações expiatórias de sofrimentos e angústias. Estas palavras de Jesus ficaram sufocadas por quase 2000 anos e somente com Kardec voltaram a ser entendidas, quando, por exemplo, ele diz: o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade espiritual que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de possibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circuncisadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam que cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo, que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Está escrito em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 3º, parágrafo 3º. Em O Livro dos Espíritos, temos ainda de Kardec. Questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com o tempo e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tampouco são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei.
toda de amor e caridade. Outros, no entanto, com conhecimentos doutrinários superficiais, tornam-se dedicados trabalhadores da seara espírita, porém, satisfeitos com seus parcos conhecimentos doutrinários, negam-se sistematicamente ao estudo profundo do espiritismo e com suas ideias místicas, geralmente trazidas de outras religiões ou ainda influenciados por teorias místicas, introduzidas por autores que se dizem espíritas, mas de espiritismo nada conhecem, que segundo Herculano Pires, nosso movimento espírita, como todo o negro panorama religioso da Terra, está cheio de ignorantes revestidos ou não de graus universitários, que se julgam mestres iluminados e são apenas os cegos do Evangelho, que levam outros cegos ao barranco e pretendem inserir essas extravagantes ideias da doutrina espírita, o que tem contribuído para causar sérios problemas doutrinários. Isso está obrigando a todos nós, os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, a travarmos uma luta de vida ou morte contra aqueles que, segundo o Espírito da Verdade, informou a Kardec, procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância, para evitarmos a conspurcação de pureza original deixada por Kardec. Não foi por acaso que o espírita Bezerra de Menezes enviou-nos esta mensagem. É indispensável manter o espiritismo qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Amor de Jesus sobre todos. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O caminho de volta. Lúcia tinha 19 anos quando conheceu Fernando através de uma prima que a convidou para sair com ela, seu namorado e um amigo. Foram meses de diversão com risadas e bate-papos alegres. Coisas de jovens. Fernando comentou que namorava uma moça residente em Fortaleza e que tinha a intenção de se casar. Por sua vez, Lúcia, residindo no Rio de Janeiro, tinha desfeito um namoro de 4 anos e desejava liberdade para recomeçar sua vida. Naquele momento, queria apenas curtir a amizade com Fernando. Contudo, com o passar dos meses, ela percebeu que algo mais profundo poderia surgir. Conversaram a respeito e decidiram que melhor seria se afastarem. Afinal, ele tinha um compromisso de namoro e ela desejava atender aos projetos de sua carreira. Rolaram os anos. Ela soube do casamento de Fernando, de sua residência nos Estados Unidos, retorno ao Brasil. Por motivos profissionais, Lúcia transferiu residência para Campinas. Viajou para o exterior, fez novos amigos. Enfim, atendeu ao que planejara. Então, no ano de 1978, foi surpreendida por uma ligação telefônica. Era ele. Lembra de mim? Sou o Fernando. Nos conhecemos há uns 10 anos no Rio de Janeiro. Ela reconheceu a voz de imediato. Ele enviuvara há alguns meses, depois de acompanhar o sofrimento da esposa, portadora de leucemia por 3 longos anos. Fernando foi a Campinas. Reataram antigos gostos comuns. A conversa tão amiga. Ela foi a São Paulo a seu convite para conhecer seus 2 filhos. Em 6 meses, estavam casados. Corajosa, ela se tornou mãe dos 2 pequenos. Quase 50 anos se passaram, durante os quais uma filha veio selar de forma magnífica o amor que os une. Essa história nos lembra que a vida não utiliza relógios de pulso, mas o compasso das estrelas. É um lembrete de que a vida não é uma linha reta, mas um bordado que faz sentido apenas quando olhamos pelo lado do avesso. Naquele primeiro encontro, a juventude ardia, mas o mundo ainda era vasto demais e as estradas divergiam. Eles se soltaram, cada um carregando um fragmento do outro no silêncio da memória, sem saber que o tempo estava apenas respirando fundo. Quando os olhos se cruzaram 10 anos depois, não eram as mesmas pessoas. Ele trazia as marcas da vida e as mãos ocupadas pelo amor de seus filhos.
Ela trazia serenidade de quem soube esperar sem saber o que aguardava. Foi ali que o invisível se tornou claro. A separação não foi um erro, foi um intervalo necessário. O silêncio não foi esquecimento, foi o amadurecimento do fruto. A dor dele precisava do porto dela. A espera dela precisava do transbordar dele. Hoje, após quase 5 décadas de mãos dadas, eles são a prova viva de que o que é nosso sempre encontra o caminho de volta. A intensidade do amor que vivem não nasceu do acaso, mas da paciência. Afinal, o amor não é encontrar a pessoa certa no momento certo. É confiar que mesmo quando o tempo parece errado, a vida está apenas escrevendo um capítulo mais bonito do que aquele que tentamos ditar. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Amados irmãos em Cristo, ser bom agora na medida em que foste mal ontem. Segue o caminho corajosamente, com a mesma decisão com que paraste. Ajuda teus irmãos hoje, com a mesma generosidade com que ontem fosse ajudado. Ajuda-te que o céu te ajudará. Devemos fazer sempre o bem ao próximo, sem esperar recompensa alguma, porque no passado também já fomos ajudados. E seremos, quando se fizer necessário. A espiritualidade está tomando nota de todas as nossas boas ações. E continuemos assim, e que Jesus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Mais uma vez, Pedrosa, muito feliz pela participação no programa de hoje. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades com a permissão de Jesus. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.